bom estar no meio de vocês para poder falar um pouco do amor de Jesus. Quero desde já trazer um abraço da minha mentora, do meu mentor, pastores, a qual tem a responsabilidade espiritual sobre a minha vida, que permitiu estar aqui cooperando de maneira significativa com essa obra. Bispo Sueli e pastor Onofre. Queridos, falaram que eu poderia ficar à vontade, eu vou ficar à vontade, amém? Estou muito formal, né? Dá licença, vou tirar essa gravata aqui para ficar mais à vontade. Mas nessa noite eu quero falar um pouco de Jesus na perspectiva do livro de Provérbios, capítulo de número 9. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu vou me despindo aqui da minha gravata. Versículo de número 10. Provérbios 9, 10. Amém? Diz assim o respectivo versículo. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Amém? Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Nós vamos interagir nessa noite, amém? Você não vai dormir não. No nome de Jesus. Deus tem algo poderoso para compartilhar conosco nessa noite. Queridos, o versículo supracitado nessa noite, ele é um versículo bastante conhecido, porque nós vamos encontrar no 20º livro da Bíblia, Provérbios, que está dentro de uma coletânea que nós chamamos de livros de sabedoria, ou livros poéticos. Ele vai trazer algumas narrativas de suma importância para a nossa reflexão. Acredito que essa noite seja uma noite de reflexão, de análise, de nós fazermos algumas retrospectivas a respeito do nosso posicionamento no reino de Deus. Talvez nós acabamos nos comportando de maneira religiosa demais, achando que o fato de fazer para o Senhor é o que Ele realmente espera de nós. Nem tudo que você faz no nome do Senhor é o que Ele quer de você. Amém? Tudo que você faz no nome do Senhor, nós temos e geramos uma ideia de que é bom, perfeito e agradável, porque nós estamos usando o nome do Senhor. Mas nem tudo que você usa para fazer no nome do Senhor é o que Deus pediu para você fazer. Então, que nós possamos entender algo nessa noite, adentrando pela madrugada. Eu preciso fazer a vontade de Deus. E como é que eu descubro a boa e a perfeita vontade de Deus? Sendo constrangido pela sua palavra. Amém? É a palavra que nos direciona. Nada do que eu falar aqui irá convencer vocês. Mas a palavra do Senhor Jesus, Paulo ele vai escrever algo muito interessante em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja apto e perfeito para toda boa obra. Então, tendo em vista que a palavra do Senhor, ela é um direcionamento, então eu compreendo que a mesma, ela vai me constranger. Ela vai me tirar da minha zona de conforto. Porque é bem verdade que dentro desse período pós-moderno ao qual nós vivemos, nós estamos muito confortáveis.
E uma coisa que a palavra ela acaba ocasionando em nós é desconforto. Nós não podemos sair daqui dessa madrugada de adoração ao Senhor confortáveis. Nós precisamos ser confrontados para uma mudança real no reino de Deus, porque nós estamos sendo convidados, queridos, a voltar ao propósito original. Que propósito original é esse? O que Deus fundamentou no Éden. Mas devido a um posicionamento de escolha, essa imagem ela foi distorcida e mudada. Então hoje, devido à manifestação real do pecado, nós vivemos de maneira desfigurada. Imagina uma pessoa que idealizou uma casa bonita, aí pintou a sua casa com a cor souvenir, coral, Sherwin, sei lá, pintou a casa. E a casa está toda adornada, bonita, porque o mesmo ou a mesma idealizou aquela cor. Aí chega a madrugada, um determinado marginal, achando que está fazendo a sua arte, vai lá no teu muro. O que ele fez com o teu muro? Ele adulterou. E foi isso que o pecado ele fez conosco. Houve uma adulteração na imagem. Imagem essa que o texto vai deixar claro que o próprio Deus fez segundo a sua semelhança. Então, muitas das vezes parecemos que somos de Deus, mas não somos. Porque o nosso estereótipo não vai definir de fato quem nós somos no reino. Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Então é o meu posicionamento que vai me orientar e manifestar toda a diferença no reino de Deus, porque o reino de Deus está em movimentação. E quando eu olho para o versículo supracitado, eu vou entender que Salomão, orientado por Deus, vai trazer muitas revelações a respeito da mente de Deus. Ele vai trazer uma pequena partícula da mente de Deus com assuntos superiores e assuntos muito nobres, que vai direcionar e nortear a nossa vida no que tange ao nosso cotidiano. Porque é no nosso cotidiano que nós devemos mostrar as verdadeiras marcas de Cristo. Parece que quando nós olhamos para o livro de Provérbios, Salomão ele foi minucioso e não deixou escapar nenhum tipo de assunto pertinente à nossa vida. Por mais que o contexto social, filosófico, é totalmente diferente do que nós vivemos hoje, se encaixa muito bem as orientações que ele vai passar para nós. Porque as temáticas que ele vai abordar são muito modernas para os nossos dias de hoje. Parece que nós estamos perdidos. Parece que nós perdemos de fato a nossa identidade. Pensamos que estamos no caminho, mas a verdade é que nós construímos uma ponte. E o que isso quer dizer? Se eu não estou mais no caminho que foi estabelecido, e eu estou numa ponte, eu não sigo mais o pensamento que foi estabelecido. Eu sigo um pensamento que eu estabeleci. Porque o evangelho, ele não é fácil. O reino de Deus não é fácil. Ele é totalmente espinhoso. E a proposta que é estabelecida para nós é uma proposta louca. Se você ler a Bíblia, principalmente o período neotestamentário, você vai falar assim: isso é loucura. Essa proposta é doida para mim.
vai totalmente à margem daquilo que eu acredito e acabo idealizando. Porque para eu viver eu tenho que morrer. Para eu ser o maior eu tenho que ser o... Não posso só andar 1 milha, eu tenho que andar... Então, tudo que a palavra vai idealizar para mim, vai me chocar. Vai me trazer para uma zona totalmente de desconforto. E nós não queremos isso. Então, por conta disso, eu vou criar o meu próprio evangelho. Eu vou adulterar a palavra do Senhor. Eu não vou me encaixar na palavra, eu vou fazer a palavra se encaixar em mim. Evangelho segundo Luís. Quantos capítulos tem? O menos possível. Por quê? Porque é muito mais fácil. É muito mais confortante eu trabalhar a perspectiva do meu evangelho. É por isso que há uma confusão doutrinária e teológica, porque cada um quer aplicar o que pensa e o que acha. Mas a verdade é uma só. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse Jesus me deixa totalmente constrangido, porque ele me traz a ideia que eu não sou merecedor. E o fato de eu não ser merecedor me deveria me despertar a melhorar, a buscar o conhecimento. 2 Pedro 3,18. Antes cresci na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então eu entendo que quando eu estudo a palavra, eu vou crescer na graça e no conhecimento. Algo em mim vai mudar e eu consigo me encaixar em João 3,30. Convém que ele cresça e eu... Porque é sobre ele e não sobre mim. E quando eu entendo isso, eu vou entender o que ele fez em João 13, cuja epígrafe vai dizer: Jesus lava os pés dos discípulos. E essa perícope vai do 1 ao 20, aonde o mestre, o rabi, ele, depois de uma ceia que foi constituída em Êxodo capítulo de número 12, que de maneira tradicional eles faziam o Passate, celebrando a libertação no Egito, ele vai se levantar, vai se despir do seu manto, vai pegar um balde com água e vai pegar uma toalha, e o colégio apostólico vai ficar assim, ó. O que Jesus está fazendo? O que Jesus está fazendo? Porque ele tomou uma atitude que não era um comportamento normal. Ele falou que viria de lavar os pés dos discípulos. Jesus ensinou muita coisa no período de 3 anos de ministério. Ensinou a orar, expulsar demônio, ensinou a realizar milagres e maravilhas. Porém, tinha algo que ele queria ensinar, e não era na verbalização, ele queria ensinar na prática. Então ele se despiu, pegou uma toalha, um balde com água, e começou a lavar, sendo que essa atitude, na particularidade, era do servo, do menor da casa, do menos afortunado. E quando os discípulos viram ele tomar essa atitude, sendo ele rabi e mestre,
acharam isso totalmente anormal, porque ele quebrou alguns paradigmas, ele quebrou o protocolo. Aí Pedro, vendo essa atitude, porque tem atitudes que você vai tomar que vai chamar a atenção das pessoas, amém? Repita comigo, tem atitudes que eu vou ter que tomar que vai chamar a atenção das pessoas. Aí Pedro falou: Senhor, tu sendo mestre, vai me lavar os pés? Aí Jesus falou para ele: o que eu faço agora, tu não compreendes, mas compreender. Aí Pedro: tu não vai me lavar os pés. Aí Jesus lança a senha. Jesus lança o quê? A senha. Repita comigo, Jesus lançou a senha. Se eu não fizer isso, você que andou 3 anos comigo, estudou no meu colégio, não tem parte comigo. Então eu entendo, dentro desse contexto de João 13, que não basta eu andar com Jesus, expulsar demônio, curar e não deixar ele me limpar. Não é o que ele faz no seu estereótipo, é o que ele faz dentro de você, que te torna um verdadeiro discípulo. Aí Pedro pegou a senha e falou assim: epa, peguei isso aí, ó. Então, lava-me por inteiro. Aí Jesus lançou outra senha: ei, eu só lavo aquilo que está sujo. O que isso quer dizer? Que tem trabalhos que o Senhor vai fazer na minha vida e na sua vida, que é uma particularidade. Ele sabe aonde ele precisa trabalhar na sua vida. Não precisa você dizer para ele. Ele só vai limpar aquilo que precisa ser limpo. Aí Salomão, ele vai trazer algumas narrativas para nós, que são condutas muito relativas, porque ele vai trazer algumas temáticas de conduta pessoal, relação sexual, negócios, propriedade, amor, ambição, disciplina, dívidas, educação infantil, caráter, alcoolismo, política, vingança, piedade. Esses são os temas que Salomão ele vai trabalhar. E quando ele começa a trabalhar essa perspectiva, ele começa a trazer à tona a nossa imperfeição. Resumindo o livro de Provérbios, ele é um pouco difícil dentro do seu entendimento. Por quê? Porque diferente dos outros livros, ele não tem um ator principal. Ele não tem um cenário. Ele não tem um descortinar de uma história. Ele está apontando para um indivíduo. Ele está apontando para a criação de Deus deformada, que precisa mudar, mas essa mudança, ela só existe se houver uma meta, que é uma mudança de quê? De mente. Se você consegue mudar a mente de alguém, você muda todo o corpo. Deu para entender? Porque o que você pensa é o que logo você vai sentir. E se você sente, logo você vai fazer. Por isso que dentro da escatologia, uma das interpretações que mais se abraça sobre a marca da besta, não é uma marca visível, mas é uma filosofia de pensamento. Porque o texto fala o quê? Marca na testa e marca. Amém? Então, logo, se a marca é na testa, isso remete a um pensar. Porque hoje em dia, você tem que entender que o evangelho está sendo distorcido. A Bíblia fala que, se possível for, enganaria até os escolhidos.
escolhidos. Como é que vai enganar um escolhido? Fazendo ele pensar diferente, se apostatar da fé genuína, da fé bíblica. Por quê? Porque se ele mudar o teu pensamento, automaticamente é aquilo que você vai sentir. Aí agora vem a outra marca, é o que você vai fazer. Amém? E se você analisar todo o contexto, o que o Senhor vai te pedir naquele grande dia? Mostre-me suas. Tanta coisa para ele te pedir, ele vai pedir o coração, não? Ele não vai pedir o teu coração, não? Ele não vai pedir a tua mente, não? Ele vai pedir as suas mãos. Porque é a mão que realiza a obra. São as mãos que traz à existência aquilo que está no mundo espiritual. Não foi o que aconteceu com Davi? Davi idealizou: eu vou construir um templo para o Senhor. Foi aquilo que eu falei anteriormente: nem tudo que você idealiza no nome do Senhor é o que Ele quer que você faça. Davi quis fazer um templo para o Senhor. Isso é bom ou não é? Sim ou não? Fazer um templo para o Senhor, fazer uma ONG para o Senhor, comprar um carro no nome do Senhor, comprar tudo no nome do Senhor, mas não é o que Ele está te pedindo. Aí o Senhor joga um balde de água fria e Davi fala: gostei da ideia, mas não é você que vai fazer. Por quê? Porque a sua mão está repleta de... Ou seja, a obra que você tem não irá permitir você fazer essa obra. Está dando para entender? Tem determinadas coisas que Deus vai requerer de você que outro não vai poder fazer, mas você só vai entender isso se você compreender o propósito original do Senhor. E Salomão, ele vai trabalhar isso, porque ele agora vai trabalhar na perspectiva do temor do Senhor, e que o temor do Senhor é o princípio do saber. E quando eu me deparo com várias orientações que Salomão ele vai dar, tem um personagem que me vem à mente, bíblico, que é justamente Jó. Quem lembra da passagem de Jó? Particularmente, nas minhas primeiras leituras, referente a Jó, eu falei, cheguei à conclusão: esse homem não existiu. Não é possível. Não sei se você já teve essa percepção na primeira passagem de olho assim: esse camarada existiu. Por quê? Porque Jó, ele é um exemplo de personagem bíblico que vai manifestar o princípio da obediência. Porque Jó é alguém que temia a Deus e se desviava do mal. Entretanto, porém, todavia, ele foi acometido por provações e sofrimentos. O fato de você servir a Deus não vai te isentar de problema. Tem pessoas aqui que, aceitei Jesus, agora tem imunidade parlamentar, né? Se quer resolver alguma coisa, vai no Supremo. Querido, a Bíblia vai dizer que um anjo se apresenta para Maria: salve a agraciada. Ela, não entendendo a saudação, saudou e ficou perplexa. Aí, no desenrolar daquele mistério, daquela conversa, o anjo vai e entrega: tu foi escolhida. Se fosse nos dias de hoje, algumas pessoas diriam: que isso? O pai me escolheu, estou bem na fita, não é não? Porque tudo que Deus faz, a gente quer logo
logo postar. E é isso aí, ó, o Pai me escolheu. Deixa eu escolher um tema aqui, um Rios. É isso aí. Pá. Mas o fato é que quando Ele te escolhe, vem um kit chamado problema. Qual foi a mensagem que Maria recebeu? Ó, você vai ser a mãe do Salvador. Isso é benção, sim ou não? Algo do Espírito Santo está sendo gerado em você. Era algo do Espírito Santo. Porém, esse algo trouxe muito problema para ela. Porque quando ela foi contar para o marido, você acha que ele acreditou? Entenda uma coisa: tem coisas que o Espírito Santo está gerando em você que vai trazer problema, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque não é sobre você, é sobre. E quando se trata dele, eu tenho que suportar as provações, porque ele suportou por amor a mim. Não foi isso, João 3,16? E esse amor me constrange, a ponto de eu buscar me posicionar a cada dia dentro do propósito que ele estabeleceu para mim. Aí, mediante isso, a pergunta que eu faço nessa noite é: você teme a Deus? Será que nós tememos a Deus? Talvez eu precise explicar o que é temor. Segundo a perspectiva de Provérbios 8:13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Então, o que é temor? Temor, dentro dessa perspectiva aqui, é respeito. Por mais que esta palavra venha resumir para nós um significado de medo, não é um medo ruim, mas é um medo que te leva a não fazer aquilo que é mal. Então, denota-se a ideia aqui que o temor é um respeito que nos faz nos posicionar de uma forma que eu não venha desagradar, desobedecer à vontade do Senhor. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. A palavra servo, ela perdeu a sua conotação no nosso meio. Assim como a palavra Senhor. Senhor, no nosso cotidiano, é um pronome de tratamento. Amém? Porém, dentro do contexto bíblico, a palavra Senhor significa dono. E se Ele é Senhor, dono, o que eu sou? Servo. E servo tem escolha? Porque está um negócio estranho, mano. A pessoa se coloca para orar e ela vem com um pergaminho, sabe assim, ó. Senhor, Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E Deus esperando a adoração, né? Porque não se apresenta perante uma autoridade de qualquer maneira. Não há uma adoração, não há uma reverência. Eu só quero pedir. Ih, tasca ali, ó. Esses dias, lá na igreja, eu trabalhei uma perspectiva de matemática, de estudo, que muitas das vezes circula aí no meio gospel, que é a oração ao contrário, né? Eu falei: Jesus, isso não é bíblico não, nunca li isso na Bíblia não, sobre oração ao contrário, mas vamos lá, né?
Aprender sempre é bom. Aí eu falei, isso não existe. Então, se não existe, isso é heresia. Então, toda heresia tem que ser desfeita. Por quê? Porque o que tem que prevalecer na essência é a palavra. Se não está na palavra, você tem que descartar, é anátema. E partindo desse princípio, eu tenho que entrar na presença de Deus, entendendo que eu sou servo, que eu preciso buscar a presença dEle para que eu possa mudar. E a oração não é sobre o que você fala, é sobre o que você ouve. Oração não é para você falar, é para você ouvir. Isso fica claro com o personagem Moisés. Moisés, sobe ao monte que eu quero falar. Quando Moisés sobe ao monte, ele sobe com alguns pressupostos. Deus quer falar comigo. Então ele acaba idealizando algumas coisas, porque a gente é assim, somos ociosos. Pô, Deus quer falar comigo. Acredito que o que ele quer falar seja a respeito daquilo que eu quero. Sim ou não? Porque eu falei que eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um bom trabalho. O grande problema é que quando Moisés sobe, Deus não fala nada. Porque Deus não vai falar no tempo que você quer. Ele primeiro vai te desvaziar. Ele vai te desvaziar. Quando você estiver vazio, é onde ele vai começar a te encher com aquilo que é dele, porque o que é humano já foi embora. A oração é sobre aquilo que Deus ele quer falar contigo. E o grande problema é que, devido ao nosso cotidiano, nossos afazeres, a gente não tem orado mais. E se você não ora, você não é conhecido no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que Daniel orou 21 dias. Mas fica claro no texto que Deus ouviu ele no primeiro, mas houve uma batalha espiritual. Então quando eu oro, há uma batalha espiritual. Para você desistir, para você desanimar, para você esmorecer. Porque nós somos imediatistas. iFood, pediu, chegou? Nem iFood está chegando no horário que a gente quer. Depois de 2 horas ainda quer gorjeta. Não é não? Aí eu te pergunto, qual o melhor alimento? É aquele que faz no micro-ondas ou aquele que faz no fogão a lenha? Mas qual é a diferença? Que um demora a beça. Demora muito, mas vale. E o grande problema é esse, nem tudo que está te enchendo, está te nutrindo. Nem tudo que passa pela tua alma vai te encher. Pode até trazer um bom paladar, mas não vai te alimentar. Não vai te manter, porque a proposta é você ser um servo fiel, firme. Porque segundo a parábola de Jesus aquele que ouve as minhas palavras e a põe em prática, irei comparar o mesmo a um servo fiel e prudente, que edificou a sua casa onde? Na rocha. Soprou os ventos, bateu o rio, mas a casa não caiu, porque estava onde? Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a põe em prática, irei comparar o mesmo a um servo inútil, infiel, que edificou a sua casa onde? Então não basta ter uma aparência bonita, você precisa estar firme.
Não basta eu fazer parte de um grupo seleto na igreja, não basta eu pregar, não basta eu louvar, eu preciso estar firme. E não é dentro do templo, é fora dele. Porque o desafio está lá fora. É lá que tem pessoas que querem bater na tua cara e você não pode revidar. É lá que estão os caloteiros que te devem e você tem que ter paciência. É lá fora que tem a prostituição. E isso tudo que eu estou falando é uma negociação com a sua carne. O diabo te oferece isso todos os dias. E dependendo de quem seja, ele sabe muito bem o que ele vai oferecer. Mas vai entrar o temor, o respeito ao Senhor. Porque o temor de Deus nos ensina a respeitar. E respeito não se dá somente na presença do mesmo, também na ausência. Imagina Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente. Porque não adianta eu montar um discurso e uma vivência paralela dentro da casa do Senhor, sabendo que Deus me conhece. Então eu preciso respeitar a Deus. Mas aí uma outra pergunta surge, que é a seguinte: a quem temer? Em Provérbios 28:14 vai dizer: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. A quem eu tenho que temer? A Deus. Eu tenho que temer a Deus, porque somente o Senhor, Ele tem que ser temido. Por quê? Porque Ele está acima de todas as coisas. E é bem verdade que nós não precisamos temer o diabo. Tiago 4,7 vai dizer isso: sujeitava-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele... Então eu tenho que temer a quem? A Deus. E não precisamos temer as coisas desse mundo, os perigos, porque o Senhor nos guarda de todo mal. O Senhor nos guarda de todo mal. Aí lá em Romanos 8:31 vai dizer algo bastante interessante: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós. Isso é bonito, a beça. Mas bonito ainda é o 37. O 37 diz assim, ó: em todas estas coisas, porém, somos mais que por meio daquele que nos... Mas aí pega o contexto no meio disso aí. A gente não quer não. Porque no contexto disso, fala que a gente vai sofrer, que nós iremos padecer. Mas um discurso triunfalista é melhor do que um discurso de padecimento. Então eu preciso entender que mesmo Deus estando comigo e eu temendo a Ele, eu preciso ter a plena ciência de que esse poder transformador não vai me isentar de passar por algumas situações que eu serei provado. Entenda uma coisa: a provação não vem para te envergonhar. Amém? Amém? Quem está comigo, levanta a mão aqui. Oh, glória. A provação não vem para te envergonhar. Ela vem para te aperfeiçoar. Vem para te fazer crescer. Sim ou não? A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi batizado,
houve uma manifestação espiritual, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Jesus, Filho, Espírito Santo em forma corpórica, e uma voz: esse é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, a ele ouvir. Quem foi que deu testemunho de Deus, de Jesus? Deus, amém? Eu tenho uma teoria, meu pastor, eu tenho uma teoria particular referente a isso, tá? Eu tenho uma teoria a respeito disso. Diabo é onisciente, onipresente e onipotente? Não, correto? Então, quem revelou o paradeiro de Jesus foi quem? Deus. Porque até então, se você for montar um mapeamento, tu vai entender que Jesus sumiu. E agora ele vai se apresentar, porque o próprio Deus vai fazer a manifestação dele. Beleza. Esse é seu filho. Agora ele vai para o deserto, porque o Espírito Santo vai impelir ele ao deserto. Quem vai aparecer? Quem vai aparecer? O diabo. Mas ele não está cheio? Ele não é filho de Deus? E o diabo apareceu para tentar ele? Esse é o grande problema. O fato de você estar cheio e ser filho de Deus não vai te impedir de ir para o deserto. E se você quer saber quem é você de verdade, não é em Canaã, é no deserto. Porque é lá que vai aparecer propostas suculentas e maravilhosas. Mas se você estiver cheio, tu vai fazer que nem o Thales. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo. Eu escolho Cristo todo. Já morri para a minha vida, agora eu vivo. Então todo dia é uma escolha. Mas aí eu preciso entender que isso faz parte do processo para me moldar. Porque eu preciso temer o Senhor na essência da sua palavra. Eu preciso estar atrelado a esse relacionamento. Então, eu parto para um outro ponto, lá em Salmo 7:11, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então eu entendo aqui que o temor deve ser e deve me impelir em caminhar em amor a Deus. Eu não posso fazer isso por obrigatoriedade. Ah, que saco, eu tenho que ir para a igreja hoje. Estou falando isso porque eu já vivi isso. Ó, tem ensaio, hein? O ensaio, geralmente quando você é líder de algum departamento, só vai entender isso quando tu for líder, né? Tu marca um ensaio lá para as 8 horas. Tu levanta às 6, porque você é o líder. Amém? Porra, eu tenho que estar lá, tem que ser exemplo, né? Antes do horário o líder está. Cadê o resto? O ensaio foi marcado que hora? Que hora? 8. Aí 8h15, 20, 8h30, 9 horas. Vou mais além. 9h30. Mas é para o Senhor. Eu estou sendo medíocre. Medíocre é uma pessoa que pode dar o melhor e não dá.
Então, quando se trata do Senhor, não estou fazendo para o homem, não estou fazendo para o pastor, estou fazendo para o Senhor. Então, para o Senhor tem que ser o melhor. Mas eu só dou o melhor para o Senhor quando eu entendo que eu preciso temer a Ele. Mas o que temer? Em Provérbios 23:17, vai dizer: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. O que eu preciso temer? Enquanto você pensa, eu vou beber uma água. Hein? O que eu preciso temer? O diabo não é. Amém? Repita comigo: o pecado. Eu preciso temer o pecado. Porque até então, anteriormente, nós falamos a quem temer. Chegamos na conclusão que eu preciso temer a Deus. Amém? Mas agora, a reflexão está me levando o que temer. E quando eu pego esses dois termos, eu entendo que a quem e o que são pronomes relativos que introduzem uma oração subordinada. Show de bola. Porém, a quem é usado quando se refere a uma pessoa ou um objeto animado. De contrapartida, o que é usado quando se refere a coisas e seres inanimados. E qual é a diferença? A principal diferença entre um e outro é que a quem se refere a pessoa e o que para coisas. Então, quando nós falamos e entramos na reflexão de a quem temer, eu estou falando de uma pessoa, que é Deus. Deus é uma pessoa, sim ou não? Quais são os atributos que definem uma pessoa? Intelecto. Eu sei que você sabe, vocês estão brincando comigo. Intelecto, emoção e vontade, correto? É o que vai caracterizar uma pessoa. Então Deus é uma pessoa e não é uma coisa. Então a Deus eu temo, mas a Deus eu temo num requisito de respeito, mas eu tenho que temer o quê? O pecado. Essa coisa aqui eu tenho que temer. Eu preciso ter medo de pecar contra Deus, porque o pecado é o mal existente na humanidade, que nós precisamos temer, porque ele vai ocasionar morte. O que o pecado faz no indivíduo? Traz morte. Sim ou não? Em Romanos 6:23 vai dizer: porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E como é que nós pecamos? Nós pecamos por palavras e ações em todo momento. Então eu preciso temer isso. Sendo que esse assunto ficou banalizado. Correto? Tem coisas que era pecado antes que hoje não é mais. Então a verdade ela foi relativizada. O que é verdade hoje? Porque cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu pensamento. Então a verdade ficou relativizada. Mas não é sobre a sua verdade, é sobre a verdade dele. Pecado é pecado.
aquilo que fere os princípios da palavra do Senhor precisa ser denunciado e precisa ser temido. Eu preciso ter medo do pecado no requisito de que eu preciso evitar de fazer ele. Eu sei que existem pecados involuntários e pecados voluntários. Eu não estou falando dos pecados involuntários, estou falando do pecado voluntário, que você vai arquitetar e sabe o que você está fazendo. Tem gente que marca na agenda o dia que vai pecar. Está quase assim, no dia tal eu vou fazer isso. Mas fulano, isso é errado, não estou nem aí. Só se vive uma vez. Mas é isso que nós precisamos entender. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu acredito que ele foi pendurado no madeiro, verteu todo o seu sangue para me salvar. Porque tudo começa desse princípio. Se eu acredito que Jesus morreu por mim e que ele me salvou, então eu tenho uma dívida de gratidão. Sou grato ao Senhor, Pai. Teve um determinado dia que, pela misericórdia de Deus, eu me coloquei de pé. Aí a minha oração foi essa, eu falei: Deus, obrigado. Só tenho que te agradecer porque eu tenho uma cama para deitar. A minha oração foi essa. Eu tive uma coberta para me cobrir. O meu país até então não está em guerra. Temos os nossos problemas? Temos. O governo não é dos melhores. Porém, minha casa não está sendo bombardeada. Né? Não estou passando fome. Minha família está bem. Então eu tinha motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Mas o grande problema é que eu deixo que o mal externo, influenciado por Satanás, venha interromper a minha adoração. E adoração, não estou falando de cantoria. Eu estou falando de você expressar toda a sua gratidão a Deus, aquele que te salvou, aquele que te ama, aquele que cuida de você, aquele que te guarda. Então eu preciso temer o Senhor. E por que eu preciso temer o Senhor? Porque eu preciso obedecê-lo. Sim ou não? Eu preciso obedecer o Senhor. Isso é um princípio. Quando tememos a Deus, somos abençoados, e nenhum mal tem legalidade sobre a nossa vida. Porque são dois princípios: obedecer e desobedecer. O que levou à morte espiritual do primeiro homem e da primeira mulher? A desobediência. Então, se eu quero contornar a situação do pecado em Cristo Jesus, eu preciso obedecer. Obedecer é fácil? Não é fácil obedecer. Pensa num negócio difícil. Quantos aqui trabalham? Graças a Deus. Você está fora das estatísticas. Porque o negócio lá fora não está fácil não, querido. Aí imagina o teu patrão toda hora mandando você fazer algo. E geralmente parece que virou moda os patrões pedir algo que foge da tua função. Que nós chamamos de desvio. Mas ele não está nem aí, porque se você não fizer, ele te manda embora e contrata outro que vai fazer e por menor preço. Aí o que você, como um camarada inteligente, não querendo perder o seu emprego, o que você vai fazer? Você vai se adaptar.
Eu não gosto não, mas eu preciso, né? Vou fazer. Mas muitas das vezes a gente não quer se adaptar à palavra. Obedecer a palavra é difícil, mas eu preciso entender que é isso que me traz salvação, porque o temor do Senhor nos ensina a obedecer, e eu preciso obedecer, porque esse corpo de morte, ele precisa continuar sepultado. Paulo, ele vai tratar disso, sobre o corpo de morte, que por sua vez era uma sentença romana, que consistia em quê? De pegar um morto e prender o mesmo a uma pessoa viva. Eu não sei se você já participou de cerimônias fúnebres. Dependendo do estado do corpo, ele fede, sim ou não? E quando vai passando as horas, ele vai entrando em estado de quê? Agora imagina um corpo desse preso em você. Isso era uma sentença romana. Paulo falou disso. Mas sendo que ele tratou disso dentro de uma perspectiva espiritual. O corpo de morte era ele mesmo. Ai de mim, que carrego esse corpo de morte. Ele está falando do pecado. Nós carregamos todos os dias um corpo de morte que tenta nos matar espiritualmente. Que tenta me desviar do propósito do reino de Deus. Querido, falta pouco, está logo ali o reino de Deus. E eu não posso me desanimar com as intempéries da vida. Eu preciso focar. O que a igreja militante precisa é focar. Eu preciso focar no reino de Deus. Uma pessoa focada, ela não para. Eu preciso ser obcecado em chegar no céu. Eu preciso te ver lá. Eu preciso te ver lá. Mas como isso será possível? Se eu te servir e você me servir. E se nós ambos servirmos uns aos outros. Porque a ideia aqui não é de quem vai chegar primeiro. Amém? Porque a coroa da vida vai ser dada, não é para quem chega primeiro, é para quem não desiste. Quem já viu aquele filme Derrubando Gigantes? Todo mundo já viu? Já viu? Nunca viu? Apresenta esse filme para esse jovem aqui, em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Manda o link para ele. É um filme sensacional. Porque justamente vai trabalhar essa perspectiva do foco. Imagina se Davi focasse no gigante. Hein? Imagina se Davi, na hora do embate, ele olhasse para a armadura do gigante, para a espada do gigante, para o escudeiro do gigante, ele não teria vencido. Porque entenda uma coisa, uma pessoa focada no reino do Senhor, pode ter muralha, pode ter gigante, pode ter exército que for, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você não abraçar essa verdade, mais ninguém abraça. Nós somos o único povo que entra na guerra já vencedor. Que bênção!
Dá para entender isso? Eu já estou entrando na guerra sabendo o resultado da guerra. Eu sou vencedor, ponto final. Mas o grande problema é o processo. O processo dói. O processo é terrível. Uma pastora lá na minha igreja, ela foi acometida por uma palavra profética, né? Aí ela recebeu a seguinte palavra: irmã, Deus manda te dizer, Ele vai te aposentar, para você fazer a obra. Aí tu imagina o quê? Que bênção. Mas ela não sabia como, de que maneira Deus viria de fazer isso. Porque a gente só olha o resumo. Ela tomou um tiro. Foi aposentada. Ficou um bom tempo no hospital. Tem bênçãos, queridos, que não é sobre você, é sobre a obra, e vem acarretado com muita dor. Você acha que a sua salvação foi de graça? Jesus só pagou um alto preço na cruz. Eu vou te salvar, mas para você ser salvo da maneira como você acha que é, alguém sofreu horas na cruz. Então, não existe bênção sem dor. Não existe vitória sem dor. Todo dia estamos sofrendo e correndo contra o tempo para obedecer a palavra do Senhor. Aí a palavra que define tudo isso é: seja temente ao Senhor. Seja temente ao Senhor. Precisamos ser temente ao Senhor. Porque lá em Eclesiastes 12:13, vai dizer o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem ou de cada pessoa. De tudo que você ouviu e foi falado nesse dia, uma coisa você tem que guardar: teme ao Senhor. Eu vim falar de Jesus aqui nessa noite, para mim, para você, que precisamos temer o Senhor. Porque se eu não temer ao Senhor, não faz sentido nada do que eu faço, por mais bonito que seja. Preciso temer ao Senhor, porque isso é um princípio que me leva à sabedoria. E ser sábio não é ser inteligente. Porque tem muita pessoa aí que tem várias formações, estudou em melhores lugares, mas não é sábio. E tem matutos, pessoas que não tiveram acesso à leitura, não sabe escrever, não estudou, e é cheio de sabedoria. E eu finalizo a minha participação fazendo menção da minha avó. Minha avó é de Espírito Santo, uma pessoa simples,
Mas toda vez, meu pastor, que eu chegava na casa dela, ela me fazia orar 7 vezes o Salmo 91. 5 vezes o 23. Adivinha? Eu aprendi os dois, de cor. Não tive como não aprender. Porque dentro do que foi gerado dela, ela acredita que na palavra tem poder. E dentro da minha família parece até um secretismo evangélico, de tudo ali. Tem batismo, tem batista, tem adventista, tem assembleano, tem da quadrangulata, tem da Deus Amor, tem de tudo ali. Quando a gente faz um culto doméstico, né? O negócio fica top, uma bênção. O pessoal da revelação, né? O pentecostal para cá, né? Vai ser com vocês aí, né? O negócio fica doido, uma bênção. O que eu quero dizer com isso? É que a sabedoria, ela é gerada pela pessoa do Espírito Santo. E ela nos leva a lugares que não são lugares a que qualquer homem tem acesso. É só aqueles que estão disponíveis. E para ter acesso aos lugares que Deus Ele quer, eu preciso me apropriar dessa sabedoria. Mas um grande preço eu preciso pagar. Eu preciso me despir. Eu preciso voltar a ser o Adão do Éden. Totalmente nu na presença de Deus. Não posso estar transvestido. Amém? Não adianta eu estar transvestido de crente. Eu preciso estar totalmente transparente na presença do Senhor. Apresentar a Ele as minhas mazelas e as minhas dificuldades, para que Ele possa me encher com a sua sabedoria e com a sua graça. Quem entendeu essa palavra, levante essa mão. E eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus.